assim, e nós tivemos um acréscimo recente pelo pacote anticrime. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Esse artigo ele poderia ser desmembrado em outros 3. Porque nós temos o artigo 33, tráfico de drogas, parágrafo 1º, tráfico de drogas, só que o parágrafo 2º e o 3º são outros crimes e colocaram tudo dentro do mesmo artigo. Por que eu tô falando isso? Porque aqui no 33, e até vou colocar aqui para vocês do lado, é crime equiparado a hediondo. Vocês devem estudar a lei dos crimes hediondos e lá vocês vão ver o tráfico de drogas como conduta, como comportamento equiparado a hediondo. Só que os parágrafos 2º e 3º não são, eu vou chegar lá, vocês vão entender, tá bom? E outro aspecto relevante. Aqui vocês vão perceber que tem vários verbos para praticar o tráfico de drogas. É um típico exemplo de crime de conduta mista, conteúdo alternativo ou conteúdo variado. É assim que a doutrina classifica. O que significa isso? Significa que tanto faz se o sujeito praticar um verbo ou todos. O crime permanecerá único. Então, se ele praticar 1, 2, 3 ou todos os verbos, é um tráfico de drogas só, tá bom? Vamos entender, vamos lá com calma. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo. E, aliás, prescrever é o único que é próprio, tá? Só médico pratica. Fornecer drogas. E olha que interessante, ainda que gratuitamente, vou explicar isso. Sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Olha o tamanho da pena, galera. Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Viram que a pena é alta, é um crime equiparado a hediondo. Se alguém é condenado pelo tráfico nessa modalidade simples, como é equiparado a hediondo, já vai começar o cumprimento da pena no regime fechado, nos termos lá da lei dos crimes hediondos. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, geralmente o concurseiro, a concurseira, quando estão começando, eles estranham um pouco o tráfico de drogas porque tem essa expressão, né, ainda que gratuitamente. Geralmente a galera tem a mania de achar que o traficante é aquele cara que vende e ganha muito dinheiro e tal. Sim, geralmente ele é mesmo. Só que o dinheiro, a vantagem devida, não é uma elementar desse crime, não é necessário receber dinheiro. Eu vou dar exemplos. Geralmente em portas de escola, tem aqueles traficantes que ficam distribuindo a droga de graça. Ou coloca ali, usam alguns adolescentes para levar a droga para a escola. Por que eles fazem isso? Porque eles querem viciar a galera. Eles querem que a galera fique independente química, para depois começarem a consumir e a gastar dinheiro com eles. Essa é a estratégia de muitos lugares onde atua o tráfico de drogas. Nesse caso é tráfico, pronto e acabou. Lá nos crimes autônomos que eu falei para vocês, parágrafo 2º e 3º, nós teremos modalidades até parecidas com essa de fornecer droga gratuitamente. Mas eu sempre vou destacar para vocês as diferenças para não cair em pegadinha. Porque lá vocês vão ver que esses dois crimes, parágrafo 2º e 3º, vão vir com a pena bem mais leve, bem mais branda. Já aqui não, aqui é a pena de 5 a 15 anos. Por sua vez, temos o parágrafo 1º que ele vai trazer as modalidades, ainda estamos no tráfico. Parágrafo 1º ainda é tráfico de drogas. Olha que interessante. Nas mesmas penas, incorre quem? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Olha só, eu vou ser bem franco com vocês. Esse inciso 1º do parágrafo 1º, na prática, é raro acontecer. É raro, por quê? Para quem vai atuar na área criminal vai perceber muito isso que eu vou falar agora. Geralmente, a matéria-prima de uma droga é droga. Vou dar exemplos. Qual é a matéria-prima da heroína? É a pasta base e cocaína. Qual é a matéria-prima do pó da cocaína? É a pasta base e cocaína. Qual é a matéria-prima da maconha? É a cannabis, que já é droga. Qual é a matéria-prima do haxixe? Cannabis. Enfim, tem várias drogas aí que a própria matéria-prima já é droga, tá? Mas aqui vai servir mais para aquelas drogas sintéticas, onde o produto químico por si só não é droga, só que se eles forem destinados à preparação de drogas e você estiver fazendo circular aquele produto, é tráfico de drogas também. Perceba que o que se pune não é só lesar terceiros. O bem jurídico protegido pelo tráfico de drogas é a saúde pública.
O grande problema do traficante é a circulação da droga. É a circulação da droga. Vamos lá que tem mais modalidade equiparada. Olha o inciso segundo. Aquele que semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas. Olha só. Vou abrir um parênteses aqui porque isso induz muito ao erro. Lá no artigo 28, nós estudamos no bloco anterior que tem um parágrafo primeiro que tem uma modalidade igualzinha a essa. Quem tem o pé de maconha em casa, até dei esse exemplo. Só que tomem cuidado porque a única diferença é que lá no 28 tem uma expressão escrito pequena quantidade. Muita gente acha em concurso público que se não tiver nada é o 28 e no tráfico vai estar grande quantidade. Não, não fala nada. Aqui a interpretação tem que ser invertida. Pequena quantidade, 28. Não fala nada, é tráfico. Então qualquer quantidade média ou grande, e quem vai interpretar isso é o juiz no final das contas, vai ser tráfico de drogas. Vou dar um exemplo para vocês bem banal, isso já aconteceu, tá galera? Polícia patrulhando ali e aí encontra um sujeito que tá com a caçamba do carro lotado de drogas, de pé de maconha, aquela coisa toda. Aí a polícia fala, que isso, meu amigo, você tá traficando à luz do dia, tal. Não, aí o sujeito, não, que traficando, senhor policial. Eu, na verdade, sou um usuário, eu e minha família, nós consumimos. Vou explicar. O detalhe é que eu moro muito longe, lá na zona rural e tal, e a gente compra pro ano inteiro. Vai colar essa história? Claro que não. Daí é tráfico de drogas, tá levando um monte de pé de maconha, pé de cocaína, dá na mesma. Inciso terceiro. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem propriedade, ó, local agora, galera, local, bem imóvel, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consciente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Tomem cuidado, porque todas essas modalidades são, mas essa aqui vale destacar, crime dolosos. Esse aqui, ó, tem que ter dolo. Por que isso é importante? Aqui é o crime daquele que usa a casa, o imóvel para o tráfico de drogas. A gente sabe lá nos termos do Código Penal que todos os bens utilizados como instrumentos ou proveitos do crime serão perdidos. Esse cara vai perder a casa. Só que em muitos casos a pessoa aluga e sabe que quem alugou é traficante. O sujeito que locou a casa, o dono da casa, ele não é traficante, mas ele sabe como sentir. Fala, beleza, vai lá, vende sua droga, não quero sem saber, só quero aqui não atrase o aluguel. Nesse caso, já aplica-se esse inciso terceiro, porque se o sujeito sabe que o imóvel dele está sendo utilizado por tráfico de drogas e não faz nada, ele vai cair também no tráfico de drogas, hein, galera? Vai cair no mesmo crime. Ah, digo, mas e se for da forma culposa? Culposa não. Ah, e se o sujeito não sabia que o imóvel dele estava sendo utilizado para tráfico de drogas? Também não é crime. Tem que ser doloso. Eu vou dar um exemplo. Eu, no início da minha carreira como advogado, eu advogava para alguns condomínios, eu assessorava condomínios. E teve um bairro novo que foi construído em pouco tempo e colocaram 2 condomínios enormes. Um com 10 torres e o outro com 16 torres. E eu advogava para esse de 10 torres. Com o tempo começou a ter muito tráfico de drogas ali numa praça do lado. Cheiro de maconha subindo para os prédios. E por mais que não fosse da minha alçada, eu fui ajudar, porque estava incomodando os condôminos. Eu sempre tive um contato muito próximo com a polícia militar, pedi para levar lá a força tática, vamos todo mundo com a força tática, prender uma galera, tá, aquela coisa toda. Depois de uma semana, de novo, a galera venderam, vamos lá, prendemos todo mundo de novo. O que a gente percebeu, galera? O que ficou bem claro ali pra gente? No prédio de trás, com 16 torres, os traficantes alugaram 2 apartamentos. Um para fazer a contabilidade e a administração do tráfico e o outro para plantar drogas. Os caras plantavam dentro do apartamento e ninguém falava nada. Quando nós fomos descobrir, eles tinham alugado e o dono sabia. Ele não ganhava nada, mas ele sabia. Nesse caso, ele consentiu para a prática do tráfico ilícito de drogas. Ele está também no inciso terceiro, tá bom? Tem mais um inciso, que é o inciso quarto. Eu vou deixar ele mais para frente, porque o inciso quarto foi acrescentado pelo pacote anticrime. Ele vai ser muito importante para fingir consumação dessa próxima modalidade. Vamos para algumas informações importantes, ó. Esse é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar o tráfico de drogas, com exceção do verbo prescrever, que aqui só médico mesmo. Como eu falei para vocês, é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, um tipo misto alternativo, são sinônimos. Havendo a prática de mais um verbo, o crime permanecerá único, o sujeito responderá só por um crime. Importante, é o que nós chamamos de crime de perigo abstrato.
Ou seja, a acusação não precisa demonstrar a ocorrência de situação de risco, não precisa provar a situação de risco. Nós sabemos que o direito penal ele classifica os crimes em crimes de dano, onde você precisa efetivamente lesar o bem jurídico para consumar o crime, e crimes de perigo. Os crimes de perigo, nós temos crime de perigo concreto, aquele onde é necessário provar que o risco existiu, e os crimes de perigo abstrato, como é o caso do tráfico de drogas. Não é necessário provar que o risco existiu. Não é necessário. Praticou a conduta, já era. Vou dar um exemplo. Se cair no seu concurso contando uma historinha que o traficante acabou de assumir o posto, 5 horas da madrugada, não passou uma alma viva por ali, ou seja, não teve a menor possibilidade daquela droga circular, mesmo assim chega uma viatura e prende ele em flagrante, há tráfico de drogas sim. Não é necessário você provar o risco da droga circular. O risco é presumido de forma absoluta. Ou seja, não se admite prova em sentido contrário. Dentro desse espírito, olha que interessante. Crime se consome então a partir do momento que o sujeito começa a estar à disposição de vender drogas, ou de guardar a droga. Está guardando a droga, já era. Estou guardando no fundo da minha casa, já era, consumou. E é um crime permanente. Enquanto você está guardando, a consumação se prolonga no tempo e admite flagrante delito, por exemplo, invasão de domicílio a qualquer tempo, enfim. Agora, cabe tentativa? Olha só, eu vou ser bem franco com vocês. Evidentemente que não. Não cabe tentativa. Digo, mas olha, se tratando de um crime formal, eu estudei lá no penal que alguns crimes formais admitem na forma escrita. É o caso, por exemplo, da corrupção passiva, né? Se eu solicito para o particular a propina, já consumou. Mas se eu solicito por escrito, né? Mando um escrito e a carta é extraviada ou interceptada, tentativa. Nunca chegou ao conhecimento da parte contrária, tentativa. O STJ, ele inventou um exemplo ridículo, que vale a pena acrescentar, porque a depender se cobrarem de vocês a opinião do STJ, ou numa fase dissertativa ou oral, é bom vocês saberem. O STJ entende que é possível a tentativa se for por escrito. Como assim tráfico de drogas por escrito? O sujeito vai mandar a droga por envelope. Ele coloca a droga no envelope e manda, só que essa carta é extraviada, interceptada. O STJ fala que é tentativa. Certo ou errado? Errado! O STJ errou feio. Como é que pode? 33 ministros com salário altíssimo errar desse jeito. Erro crasso. Vocês que são meus alunos não vão errar isso. Qual que é o erro? Se o sujeito coloca a droga no envelope é porque antes ele já guardava, já tinha em depósito, o crime já estava consumado. Não há o que se falar em tentativa. Mas mesmo assim, vale destacar aqui para vocês essa posição do STJ. Na modalidade remeter droga em que a substância foi interceptada pelos correios. Ridículo, mas está aí para vocês perceberem que todo mundo erra, inclusive os deuses do STJ e do STF. Agora, deixa eu trazer um ponto polêmico, e é nesse ponto polêmico que vai entrar a inclusão do pacote anticrime. Que ponto é esse, Diego? O ponto é o seguinte, preste atenção. Tivemos uma operação há alguns anos, e que acarretou na súmula 145 do STF, vou explicar essa súmula. Vocês vão perceber que essa súmula, ela tem sim sua aplicabilidade, ela tem um ponto correto, só que o STF começou a aplicar essa súmula em todos os casos, o que acabou acarretando várias impunidades, a absolvição de vários traficantes de verdade, de verdadeiras organizações criminosas, e a punição de policiais, inclusive. E o pacote anticrime acabou com essa palhaçada, vou explicar para vocês. O negócio é o seguinte, tivemos um caso de uma grande organização criminosa de tráfico de drogas que a polícia não conseguia pegar aqueles caras. E aí eles começaram a se valer do recurso da infiltração de agentes. No final dos nossos blocos da lei de drogas, eu vou explicar a infiltração. Tem infiltração de agentes na lei de drogas. Então, um policial disfarçado se infiltrou e ficou por meses ganhando a confiança dos traficantes. Ganhou, aí marcaram a Arapuca. Falou, olha, se passando por traficante, vamos lá, a gente liga, vocês vêm até nós, eu vou comprar 2 toneladas de cocaína. Então, criaram o esquema. No dia era marcada, chegaram os traficantes com a droga, era uma emboscada da polícia. Quando eles foram entregar a droga, sai todo mundo da moita, estão presos, mão na cabeça, preso em flagrante, aquela coisa toda. Houve denúncia, os traficantes foram condenados em primeira instância, segunda instância, no STJ. Quando bateu no STF, o STF absolveu todo mundo sob o seguinte argumento, falou, olha, isso é flagrante preparado. A polícia preparou o Arapuca. Se eles não tivessem feito aquilo, o traficante nunca teria levado a droga. Então nunca teria existido crime. A polícia fomentou a prática do crime. Portanto, é crime impossível. Certo ou errado? Errado. O STF errou feio. Por quê?
Porque antes deles levarem as drogas, eles já tinham a droga em depósito, guardado, o crime já estava consumado. Então o flagrante é válido. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Surgiu essa súmula 145. Ela vai sim ter sua aplicabilidade. Hoje tem casos que ela pode ser aplicada sim. Nesse caso que eu falei, é um caso esdrúxulo. Olha o que ela diz. Não há crime, que é crime impossível, artigo 17 do Código Penal, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando que eu vou aplicar essa súmula, Diego? No seguinte caso que eu peguei numa delegacia. Certa vez eu estava numa delegacia esperando por um outro motivo para analisar o inquérito, e aí chegou a polícia, 2 policiais militares com um sujeito, algemado e tal, e apresentaram para o delegado, falou, olha, traficante. Como assim traficante? Olha, ele foi pego na boca de fumo com isso aqui, aí soltou lá 2 papelotes de maconha. Aí o delegado olhou e falou, olha, todo respeito, isso aqui é porte para consumo, é 28, não é tráfico. Só que nessa o delegado foi atender uma ocorrência do lado. Aí o policial, vejam, tem bons irmãos profissionais em qualquer profissão, inclusive na polícia. É minoria, mas tem. Aí o policial militar arrancou do próprio bolso vários pinos de cocaína e jogou na mesa e falou, agora é tráfico. Ou seja, o policial plantou a droga, armou para o sujeito. Isso é flagrante preparado. É o caso em que a polícia prepara, mentindo no cenário do crime, de forma que o crime nunca aconteceria. Ele armou para o sujeito. E depois eu fui lá, conversei com o delegado no canto, falei, olha, tô te falando, aconteceu isso, melhor você colocar no 28, não vai dar problema, tal, levar esses policiais pra corregedoria e tudo mais. Enfim, eles foram pra corregedoria. Galera, isso, aí sim nós aplicamos a súmula. Então perceba que essa súmula tem sim aplicabilidade, 145, tem sim. Agora, o pacote anticrime, ele veio para acabar com a palhaçada. Porque o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 33 fala que há sim, presta atenção, há sim tráfico de drogas, assim, quando o traficante entrega a droga para agente policial infiltrado e disfarçado, e quando demonstrado por elementos sólidos, elementos firmes, que o tráfico de drogas pré-existia a essa ação. Ou seja, eles já guardavam a droga, já tinham a droga em depósito, e depois com o agente infiltrado é que entregaram a droga. Hoje, então, esse flagrante é válido. Tá aqui, ó. O delegado, no momento da lavratura, dirá que o indiciado guardava e tinha em depósito a droga. Portanto, crime permanente, o flagrante é válido e a condenação é adequada, tá bom? Grande inovação do pacote de crime para acabar com esse tipo de problema, esse tipo de impunidade, tá bom? Virando a página agora, eu falei para vocês que nós temos 2 parágrafos, 2º e 3º, que trazem modalidades autônomas. A primeira delas é essa aqui, ó, que é o crime de induzimento, instigação, auxílio ao consumo de drogas. Galera, percebam a pena, detenção de 1 a 3 anos. O tráfico tem pena de 5 a 15. Essa aqui é bem mais leve, vamos entender. Olha os verbos. Induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Olha só, não é um crime que para a hediondo. Não é. E a doutrina se divide quanto à necessidade do uso da droga para a consumação. Prevalece que são crimes formais. Como assim? Vocês vão perceber que aqui, ó, é o crime, ó, fornecimento de meios indiretos para o acesso às drogas. Como assim? O verbo induzir significa uma coisa muito simples. O verbo induzir significa, galera, colocar a ideia do consumo de drogas. Então imagina o seguinte, chega um cara no seu ouvido e começa a falar, usa drogas, é bom, vai esquecer dos problemas, aquela coisa toda, é esse crime. É por isso que a doutrina ela vai se dividir, porque parte da doutrina entende que se só o induzimento já consuma o delito, então eu estou criminalizando a liberdade de expressão, inclusive de defesa das drogas. Então vai falar o seguinte, eu não posso criminalizar, tem que esperar o sujeito realmente consumir, cair no induzimento. Só que uma outra parte da doutrina vai falar que não tem nada a ver, porque a liberdade de expressão tem limites e essa própria lei de drogas proíbe até a cultura das drogas, já que é ilícita, né? Já que é ilícita. Então há essa discussão doutrinária, isso não é importante para vocês. O importante é o ato de induzir alguém a consumir drogas. Temos outro verbo, instigar. O instigar é parecido, só que no instigar a vítima já começa a cogitar de usar drogas. Então você reforça, você fomenta a ideia já existente. Isso é instigar. E tem também o auxiliar. O auxiliar, toma cuidado, porque o auxiliar não é fornecer a droga.
Nós vimos no tráfico de drogas que se eu forneço, ainda que gratuitamente, drogas, por exemplo, numa porta de escola, é tráfico. É tráfico. Então não é o fornecimento. Esse auxiliar é a utilização de meios indiretos. Vou dar exemplos para vocês. É o cara que passa o contato do traficante, meio indireto, deu a droga, mas deu o caminho. É o cara que passa o endereço da boca de fumo. É isso, é isso. Então é só isso, galera, só isso. Daqui eu induzi, instiguei, auxiliei alguém ao uso indevido de drogas. Só isso. Coloquei o coleguinha no caminho das drogas. Tem também outro, parágrafo 3º. Olha o parágrafo 3º que também tem pena pequena. Esse, a detenção de 6 meses a 1 ano, vai para o GCRIM, Juizado Especial Criminal. É uma infração penal de menor potencial ofensivo. E sem prejuízo das penas do artigo 28, já vou explicar como isso acontece. Ó. Olha o que diz isso aqui. Oferecer droga, eventualmente, ou seja, uma vez ou outra, e sem objetivo de lucro, não quero ganhar dinheiro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Então perceba que não é o cara da porta da escola que exige uma relação íntima de afeto, pessoa de seu relacionamento. Galera, exemplos que já vem caindo em concurso. Namorados, irmãos estão ali no mesmo relacionamento familiar. Irmãos é um bom exemplo. Mas eu vou dar o exemplo do namorado. Imagina você que é pai. Eu sou pai, eu tenho uma filha. Uma boneca, minha filha. Aí imagina você que é pai de uma adolescente. Sua filha tem lá 16, 17 anos, criou com tudo carinho, amor, valores e tal. Levou pra igreja. Aí de repente ela traz o namoradinho dela de 19 anos. Aquele tipinho. Ah, eu digo, é preconceito? Não é preconceito, é estatística criminal. Traz lá o sujeito pra casa, aquele tipinho. Sujeito magro, chavão, cabeça raspada. Aliás, a expressão chavão, muitos idiotas não sabem, mas chavão vem de chavar. E de chavar é o instrumento de você separar a maconha, triturar a maconha. Ou seja, chavão é o estagiário do tráfico. E a galera se auto-intitula de chavão como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Não sabe o que estou falando. O cabelinho ali raspado aqui, cheinho aqui em cima. Camisa 3 números acima do normal, aquela camisa que tá quase no joelho. Bermuda abaixo do joelho, meia na canela, óculos coloridos, aquela coisa toda. Ixi, meu Deus do céu. Eu acho que tá abafando. Aí ele chega com a sua filha. E ele começa a oferecer drogas para ela, para juntos consumirem. Ele pratica esse crime? Sim. Esse crime é formal, só o ato de oferecer a droga já consumou. Digo, e se eles consumirem, ainda cai nas penas do 28. Então vamos ter concurso de crimes, o parágrafo 3º do 33, mais o 28. Agora, se ele só oferecer, por exemplo, ela recusar, só ele cai nesse parágrafo 3º. É isso, tá bom? Esse é o crime do parágrafo 3º. Tranquilos? Fácil? Galera, e esse parágrafo 4º, ele vai recair sobre o tráfico. Ele não vai cair sobre o parágrafo 2º e 3º que eu acabei de falar para vocês. Então perceba como é meio bagunçado a lei de drogas. Ó. Nos delitos definidos no caput, que é o crime equiparado hediondo, e o parágrafo 1º também, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. E veja, foi riscado, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, porque foi declarado inconstitucional. Então é possível, hoje, a conversão das penas do tráfico de drogas em restritivas de direito. Perceba que a tendência do legislativo e do judiciário é cada vez mais abrandar a punição ao tráfico de drogas. Tá aqui, ó, desde que o agente seja primário, primeiro requisito, primário. 2, de bons antecedentes. E 3, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então aqui, eu separei para vocês, nós temos 4 requisitos para o sujeito ter direito à administração de drogas. Primariedade, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre a organização criminosa, cujo conceito está na Lei 12.850 de 2013. Caso preencha todos esses requisitos, terá direito aí à diminuição de pena de 1/6 a 2/3. Tranquilos? Fácil? Galera, olha só, há outras modalidades que eu vou explicar para vocês agora, começando pelo artigo 34, já um outro crime agora. Olha esse crime que interessante. Aparelhos para o tráfico de drogas. Esse aqui é bem raro de acontecer e ele é um crime subsidiário. Se acontecer, o tráfico de drogas absorverá. Tá aqui, ó. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título ou possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, o quê? Maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção
ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Olha a pena é uma pena intermediária, ó. Reclusão de 3 a 10 anos e o pagamento de 1.200 a 2.000 dias multas. Vejam, esse crime aqui, galera, como eu disse, ele é subsidiário. É o caso de você encontrar maquinários, objetos e instrumentos destinados exclusivamente para a preparação de drogas. Quando eu falo exclusivamente, isso é tão importante, porque na prática o que acontece é o seguinte. Chega a polícia, mete o pé na boca de tráfico, lá na boca de fumo, e ela vai encontrar liquidificadores, balanças de precisão, pinos de plástico lá que é usado em farmácia e tal, que geralmente o pessoal coloca cocaína lá dentro. Vários instrumentos que a gente sabe que são utilizados para a prática de fabricação de drogas. Só que é crime ter liquidificador? Não. Balança de precisão? Não. Padeiro tem, confeiteiro tem. Aqueles pinos de plástico? Não. Tem farmácia também. Isso por si só não. Então os instrumentos improvisados não constituem esse crime, que é a maioria esmagadora dos casos. Então para quais casos eu vou utilizar isso aqui, Diego? É muito raro, é muito raro. São casos que você encontra instrumentos só destinados à preparação de drogas sem a droga. Porque se tiver droga, cai tudo no tráfico de drogas, o tráfico vai absorver. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que talvez vocês não tenham assistido, alguns não, mas existe uma série muito famosa mundialmente, que é o Breaking Bad. Aqui no Brasil veio como Química do Mal, é ridículo isso, né? O pessoal traduz como Química do Mal. Enfim, Breaking Bad. E tem cenas do Breaking Bad que eles estão produzindo metanfetamina e eles constroem no subsolo escondido de uma lavanderia uma verdadeira fábrica de metanfetamina. Vários tambores, vários maquinários que só servem para fabricar metanfetamina, não serve mais para nada, é só para metanfetamina, em alta escala. Então imagina o seguinte, a polícia chega e encontra aquele maquinário, não leva nada da droga, nada, não encontrou nada, mas encontrou o maquinário, é esse crime. Por quê? Porque esse maquinário só servirá para a fabricação da droga. Beleza? Tranquilos? Fácil? Vamos para mais um crime? Esse é famoso também, é a famosa associação ao tráfico. Artigo 33, olha que crime importante. Associarem-se, grave o número de pessoas, 2 ou mais pessoas, então 2 ou mais, para fim de praticar reiteradamente ou não, pode ser um único dia, qualquer dos crimes previstos no 33, parágrafo 1º, e o 34, ou seja, só os crimes mais graves. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de multa. Galera, cuidado com esse crime, porque esse crime não é absorvido pelo tráfico, tá? Diferentemente do 34, esse 35, ele soma com as penas. Então, se você está praticando tráfico de drogas e está numa associação para o tráfico, nós vamos somar as penas dos dois, tá? Somar. O tráfico tem pena de 5 a 15 anos e a associação para o tráfico tem pena de 3 a 10 anos. Olha o tamanho da pena que vai ficar. Vamos somar essas penas aqui, tá? Vai ficar de 8 a 25 anos, hein? Vai para o regime fechado. Agora, qual que é o detalhe desse crime, galera? O detalhe é o seguinte. Aqui não é só um concurso eventual de agentes. Vamos juntar aqui e vender drogas? Não é isso. Para eu falar em associação para o tráfico, eu tenho que ter estabilidade do grupo, divisão de tarefas. É isso. Digo, mas se tem que ter estabilidade do grupo, aqui fala, ó, reiteradamente ou não, uma única vez. Não, aqui eu não estou falando da estabilidade para a venda de drogas. Estabilidade do grupo apenas. Vou dar um exemplo. É possível que eu tenha uma associação criminosa para a venda de drogas em um único dia. Imagina o seguinte. Imagina que 5 pessoas se juntaram e começaram a se organizar para vender drogas numa única data, no Rock in Rio. Eles sabem que ali vão ganhar milhões só naquele dia vendendo drogas. Eles começam a planejar, comprar droga de outro país, fazer a contabilidade, a forma de lavagem de dinheiro, um monte de coisa. E aí quando chega a droga, eles armam para vender a droga naquele dia. Só a estabilidade desse grupo para a venda de drogas já é o suficiente para a caracterização da associação para o tráfico. Olha que interessante. Como é que eu posso provar isso? A interceptação telefônica pode provar a estabilidade do grupo. O caderno de anotações com divisão de tarefas, divisão de lucro, tudo isso pode provar a estabilidade. Tá bom? Tranquilos? E tem mais um único crime, e esse crime, galera, é uma das penas mais altas da lei de drogas. Porque quando essa lei surgiu, ela surgiu para entender que esse cara aqui é o cabeça do tráfico. Geralmente, aquele cara que está na boca de fumo não é o líder do tráfico de drogas. Geralmente o líder nem coloca a cara a tapa, ele está longe. É esse cara aqui. Pode ou não ser o líder, mas o detalhe é, ó, financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes graves. O 33, parágrafo 1º, e o 34. Olha a pena, galera, de 8 a 20 anos. É a maior pena aqui. E pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa.
Trata-se de um crime comum de perigo abstrato, é doloso, não pode ser culposo, e é do sujeito que financia, coloca a grana, galera. Ele só coloca a grana. E ele não pode ter praticado 33, nenhum e tal. Porque se ele praticar também o tráfico de drogas, tá aqui, ó. O agente para a configuração do 33 não pode ter praticado nenhuma das condutas do tráfico. Pois se ele praticar concurso de crimes, vamos somar as penas. Somar as penas. Esse não é crime equiparado a hediondo, tá, galera? Não é crime equiparado a hediondo. Colocou a grana, já era. Imagina o seguinte, eu, Diego, investidor, tô procurando boas formas de investimento, bolsas de valores. Só que aí chega um traficante e fala pra mim, fala, olha, no tráfico de drogas o dinheiro rende que é uma maravilha. Você coloca lá, por exemplo, 10 mil hoje, amanhã virou 100 mil. Você coloca 100 mil hoje, daqui uma semana virou 1 milhão. Poxa, que absurdo é esse? Aí o Diego fala o seguinte, né, ganancioso, fala o seguinte, fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu não quero mexer com droga, eu não quero nem ver, eu tenho pavor disso. Mas se eu colocar aí na conta bancária, no tráfico, 100 mil, você me dá os lucros depois? Você divide os lucros comigo? Sim. E eu vou lá e deposito o dinheiro, já era, eu tô aqui no 36. Eu financiei o tráfico de drogas, já era, 36. Digo, esse crime admite tentativa? Admite. Imagina lá que eu coloquei, por exemplo, coloquei uma graninha de 100 mil reais, mas quando eu faço o TED falha. O banco frustra aquela transferência. Tentativa. Agora, caiu a conta, já era. Caiu o dinheiro na conta, já era. E é um crime, galera, que não admite princípio da insignificância. E eu coloquei 5 reais. Não interessa. Vai cair aqui. Tá bom? Tranquilos? Galera, é só isso mesmo. É isso que eu queria destacar com vocês, tá? Temos mais delitos sobre a lei de drogas que nós vamos ver nos blocos seguintes. E eu aguardo vocês, beleza? Até a próxima aula, galera. Um abraço.